Olá, amigos e amigas da história, sejam bem-vindos ao canal Fala Prof. Históricos. Eu sou o professor Raimundo Júnior e hoje o nosso canal conta com a presença do professor Arthur, que cursou Prof. História na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele está aqui para bater um papo sobre a sua dissertação, que ele defendeu em 2018. O título da sua dissertação é Super-Heróis e Ensino de História, um guia visual, sugestões didáticas para o uso de filmes da Marvel e DC na sala de aula. É um trabalho que fala de ensino de história, um trabalho que fala de cultura visual, é um trabalho que fala de super-heróis, é um trabalho que fala de cinema, é um trabalho que tem como proposta a criação de um guia visual voltado para os professores, um trabalho interessantíssimo, por sinal. Professor, é um prazer recebê-lo aqui, eu agradeço a sua presença aqui no canal, e começo pedindo para que você conte um pouquinho aí da sua trajetória até chegar ao Prof. História, para que possamos ter algumas noções básicas aí do contexto do qual surgiu esse seu projeto, tá? Fique à vontade, a palavra é sua. Tá bom, obrigado. Agradeço, claro, a oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre o trabalho que eu fiz. Já se vão aí 2 anos, vai fazer 3 anos quase, né, de que eu defendi a dissertação e tive a oportunidade de divulgar ela em alguns espaços aqui, com certeza um prazer sempre fazer esse tipo de divulgação e de debate. Eu sou, né, meu nome é Arthur, você me apresentou, eu sou professor da rede municipal de Angra dos Reis, aqui no Rio de Janeiro. Me formei no curso de História. Na verdade, eu comecei o meu curso na Universidade Federal da Bahia, né, passei a maior parte da minha vida em Salvador, e concluí o curso aqui na FRJ. Quando eu concluí a minha graduação em História, imediatamente eu fui convocado para dar aula no município de Angra, né? Então, logo que eu terminei a minha graduação, eu já comecei a trabalhar como professor e o Prof. História, por ser um programa de pós-graduação voltado, né, para o docente da educação básica, de imediato eu vi uma oportunidade de continuar a minha formação. Não era meu maior interesse na época, inclusive. Eu fiz a minha monografia, ela foi em História da América, História Política Argentina, né? Não tratava de ensino de história nem nada disso. Mas eu vi uma oportunidade e resolvi fazer. Foi puramente por conveniência mesmo que eu comecei a fazer o Prof. História, até porque a gente entra sem uma ideia de projeto, né? Essa é uma das coisas, inclusive, que a gente tem que enfrentar durante a nossa pós-graduação, porque a gente tem que começar a pensar durante o curso, né? A nossa dissertação. Então, eu entrei meio que sem nenhuma grande ideia do que fazer. E mais para frente, no correr do curso, é que eu fui vendo as minhas preferências, as minhas possibilidades de trabalho no campo do ensino de história. E acabou que, apesar de ter sido uma escolha puramente pragmática inicialmente, para mim foi uma experiência espetacular, foi uma vivência muito boa, como pesquisador e como docente também, ter participado do Prof. História logo após a minha formação, né, e no início da minha carreira docente também. Então, foi dessa forma, digamos assim, que eu cheguei no Prof. História, a minha trajetória prévia ao mestrado foi essa. Bom, agora então vamos falar um pouquinho aí sobre a sua pesquisa, né, o seu trabalho que você está propondo por conta da experiência, depois de ter passado pelo Prof. História. Sobre as suas motivações, né? Por que pesquisar, né, um tema que envolve cinema, enfim, um tipo, digamos assim, especificamente, né, um tipo de filme, que geralmente a turma está acostumada a trabalhar uma perspectiva outra, né, com alguns filmes de história. Então, conte pra gente aí o porquê de escolher os filmes da Marvel, né, e da DC. Na verdade, eu tinha começado, quando eu comecei o Prof. História, eu estava com outra ideia na cabeça. Eu tinha pensado em fazer uma dissertação voltada para, enfim, refletir sobre a internet como ferramenta de pesquisa na história. Em 2016, enfim, a gente estava, ainda hoje vive, mas era o início da discussão sobre fake news, sobre todo aquele debate relacionado à forma como a história era apropriada nesses sites por aí, enfim. E eu comecei a me interessar por isso. Mas
durante uma das disciplinas que eu fiz aqui, que por sinal era a disciplina do meu próprio orientador, eu acabei fazendo um trabalho que discutia um desses filmes que eu até trabalhei na minha dissertação, que foi o Guerra Civil, Capitão América, Guerra Civil. E aí eu pensei, depois desse trabalho, tem um trabalho de disciplina, né? Eu tive uma reunião com o orientador, ele falou, mas por que você não faz isso da sua dissertação? Se você fez, você gostou, ficou bom. E eu falei, realmente, é exatamente isso que eu queria conversar com você, que eu queria mudar o meu foco e caminhar para esse lado aí. E digamos assim, a minha motivação, quando eu pensei nisso, eu sempre me interessei pela relação cinema e história. Eu acho que é um campo de pesquisa muito interessante, é uma relação, um campo de elaboração teórica sobre o conhecimento histórico muito, que sempre me despertou interesse. Porém, em geral, e aí olhando para o lado do ensino de história, a gente já vem trabalhando, enquanto professor de história, com o cinema, com o filme como recurso didático já há muito tempo, na verdade. Não é uma coisa recente você ter aulas de história com filmes históricos, nem nada desse tipo. Inclusive, o professor, de maneira geral, já sabe que o cinema, que o filme é uma maneira interessante de você pensar, digamos assim, maneiras de tornar a sua aula mais atrativa. E acho que hoje em dia, a gente vivendo numa sociedade extremamente imagética, né, onde os estímulos visuais, a atenção é cada vez mais dispersa, pensar alternativas como o cinema, como filmes, são atrativas para a gente romper digamos assim, desinteresse crescente que se abate sobre a escola, né? Bom, mas partindo dessa percepção, eu comecei a imaginar, digamos assim, de que maneira seria mais viável ou mais prático construir essa ponte entre o interesse do nosso aluno e o conhecimento histórico, utilizando o cinema como ferramenta. E é muito comum que a gente tenha hoje em dia, já inclusive consagrado pelos livros didáticos, uma série de filmes que são meio que considerados, digamos assim, canônicos para o ensino de história, né? Então, a gente tem, sei lá, os Tempos Modernos, do Charles Chaplin, A Missão, né, aquele filme que normalmente a gente usa para discutir o trabalho dos jesuítas, ou A Guerra do Fogo, para discutir a dita pré-história, enfim, são uma série de filmes que já são, pelo uso e pelo costume dos professores, foram se consagrando como filmes que são comuns de serem trabalhados no ensino de história. E, em geral, existe uma predileção da parte dos professores, isso é uma coisa que eu identifico empiricamente, tá? Há uma predileção da parte dos professores de escolherem aqueles filmes que são, digamos assim, considerados filmes de arte, né? Ou filmes de grande valor artístico, filmes autorais, né? Essa maneira que, em geral, se tem de dividir o cinema entre os filmes de mais qualidade e aqueles filmes considerados de menor qualidade. Sem entrar na discussão de se essa é uma divisão válida ou não, né? Se realmente existem filmes que têm mais ou menor ou maior qualidade artística, enfim. Sem entrar nesse debate, o fato é que muitas vezes o professor tem essa visão de que a escola ela deve ser um espaço para que o aluno tenha contato com determinadas obras artísticas que ele, em geral, não tem fora da escola. E eu não acho que essa é uma visão que não é válida. Eu acho que essa é uma visão válida. Eu acho que o professor que ele escolhe por trabalhar filmes, enfim, artísticos, filmes de grande qualidade estética, são escolhas que o professor faz e que são escolhas válidas e é uma reflexão importante mesmo. A escola pode cumprir esse papel. Porém, eu escolhi olhar pelo outro lado. Eu escolhi olhar a partir de um seguinte questionamento. Se nossos alunos assistem filmes, por que não usar esses filmes que eles já assistem como uma porta de entrada para debater o conhecimento histórico? E eu estou falando de filmes que, de fato, você tem essa possibilidade. Não é uma forçação de barra você pegar um filme como o do Capitão América ou da Mulher Maravilha e tentar discutir história a partir deles. Não, é plenamente possível.
E se é plenamente possível? Se nossos alunos gostam, por que não fazer isso, né? E é claro, como eu falei, existe muitas vezes uma preocupação em trabalhar com filmes de maior qualidade e tudo mais, porém, a educação do espectador, ela não se dá apenas você sentando na frente de uma televisão e vendo o filme mais transgressor ou elaborado possível. Ele muitas vezes é você se educar para também compreender aquilo que parece trivial, mas muitas vezes não é, né? Educar o seu olhar, educar a sua reflexão para se tornar um cara que vai assistir um filme de super-heróis, só que com um outro olhar. Um olhar que muitas vezes um aluno nosso vai para o cinema, ele vai adorar, vai curtir, vai sair de lá comentando o filme com os colegas, mas sem prestar atenção em certos aspectos do filme que podem ser muito valiosos para o ensino de história. E aí, a minha dissertação parte dessa inquietação. Nós temos hoje, esses filmes são, na minha dissertação, na parte, né, na parte que não é o produto, né, dissertação propriamente dita, eu vou analisando os números desses filmes. Né? A gente está falando hoje do maior fenômeno cultural do mundo. Né? Esses personagens, eles perfazem o universo ficcional mais conhecido por qualquer pessoa hoje. Né? Hoje não tem uma esquina que você passe que você não vai ver um produto ligado a esses personagens sendo vendido, sendo anunciado, né? Ou vendendo algo a partir desses personagens. Então, a gente está completamente inserido numa sociedade que está invadida por esses seres superpoderosos. E eu acho que é meio que um desperdício, seria um desperdício a gente não aproveitar a possibilidade que esses personagens de ficção trazem para o ensino de história. Então, a minha dissertação, ela tenta partir primeiro dessa constatação. Se nós temos filmes super-heróis, se os nossos alunos gostam, e se a gente vive reclamando que os alunos não se interessam por certas coisas que a gente fala na sala de aula, por que não atravessar a ponte que já está construída entre nós, digamos assim? Tem uma ponte ali. Por que a gente não vai e cria, né, uma ligação entre nós e os nossos alunos a partir daquela ponte? E assim, eu falo como uma pessoa que eu gosto de cultura de maneira geral, né? Gosto de quadrinhos, gosto de filme, gosto de música, enfim. Mas eu não sou um cara que acha que os super-heróis é uma coisa fantástica, espetacular, muito legal. Não necessariamente. Você não precisa, o professor não precisa gostar daquilo, né? Como, digamos assim, o seu tipo de entretenimento prioritário. Mas na medida em que você é um professor e você, por ser também historiador, se interessa pelas coisas do mundo, né, na medida em que você começa a estudar esses personagens, você começa a ver as relações que esses personagens tiveram ao longo da história com as diferentes sociedades em que eles estiveram inseridos. Né? E para um historiador, isso é uma forma muito interessante de abordar, né? Aliás, é a forma que o historiador aborda esses produtos da cultura ao longo do tempo. Né? Então, eu acho que o professor, o meu produto, digamos assim, ele nasceu dessa percepção. Será que os professores não têm consciência de que esses filmes e esses personagens são extremamente valiosos para você construir o conhecimento histórico na sala de aula? Será que existe algum preconceito em torno disso? Então, eu parto dessas perguntas. Os nossos alunos gostam. Isso torna esse uma ferramenta que possibilita despertar o interesse pelo conhecimento histórico. Por outro lado, será que os professores não utilizam esses personagens por desconhecimento ou por preconceito? Não sei. De todo modo, a minha proposta era justamente criar esse debate. Você aí que é professor de história, vamos conversar sobre esses caras aqui, sobre esses personagens, sobre esses filmes. Olha o que tem nesses filmes. Será que isso não é uma boa para a gente discutir em sala de aula? Será que essa não é uma forma interessante de trazer a atenção do aluno para esses conhecimentos que a gente quer construir enquanto professor de história? Então, foi meio que esse o sentido da coisa, né? Do meu produto.
Deu para entender bem aqui a sua proposta. Eu li a tua dissertação, fiquei encantado, na verdade, assim, achei muito Bom, interessante, justamente por levar em consideração, pô, pera aí, vamos olhar o que os alunos gostam também aí, vamos dar um pouco de atenção a eles aí, né, ver o que é que eles gostam e vamos tentar problematizar a partir disso. Porque muitas vezes, como você colocou, né, o professor ele não precisa gostar, mas o problema é que a gente geralmente, quando vê nessa relação entre cinema e história, é que o professor só quer passar o que ele gosta. Então, eu vou pedir para que você fale um pouquinho agora, né? Já que essa sua proposta, como eu estava comentando anteriormente, eu achei muito interessante porque você leva muito em consideração o que o aluno está vendo, enfim, o universo cultural dele, né? Ele gosta de determinados filmes e a partir daí a gente começa a fazer uma discussão em torno disso. Portanto, vamos peço então para que você fale um pouquinho, né, já que nós identificamos que é importante escutar esse aluno, né, no sentido de quais filmes eles gostam, quais filmes eles estão assistindo, tá? E aí você propunha algo a partir disso, né, que de fato são uma análise dos filmes, como relacionar determinados filmes. Então vamos falar um pouquinho aí desse seu produto, né? O que que você propõe como trabalho aí relacionando esses filmes, enfim, para o professor que está assistindo a gente aqui, né? O aham. que que um guia básico aí, não é isso? Então, aí, a partir dessas ideias, eu e o orientador, a gente começou a refletir sobre como seria a maneira de abordar isso, né? Eu não tinha muita ideia de como fazer, na verdade, porque, enfim, também, assim, o Prof. História, ele é um programa recente, né? Então, muitas das dúvidas que provavelmente os alunos do Prof. História de hoje estão tendo, nós também tivemos, e os que vieram, acho que foi a segunda turma do Prof. História, não tenho muita certeza. Mas fica aquela questão, meu Deus, como é que é isso? Uma história profissional é diferente, tem que fazer um produto, mas tem que fazer uma dissertação, como é que é, o que pode, o que não pode. E aí estava nessa dúvida também, e trabalhar com filme, e na medida em que os personagens desses filmes são personagens das revistas em quadrinhos, fazendo uma interface, então, dos filmes com os quadrinhos, porque se a gente vai falar de um personagem de um filme do século XXI, mas esse personagem foi criado no início do século XX, a gente está cruzando aí, né, contextos diferentes. É uma releitura de um personagem que tem origem em outro momento, que é preciso a gente saber também a origem, a historicidade da criação desse personagem, enfim. Então a gente percebeu que tinha uma conexão muito grande com o imagético, né? Quadrinhos, filmes, e daí a ideia de construir algo que fosse bastante visual. Então a ideia foi criar um guia visual que estabelecesse essa discussão entre professores sobre ideias para serem trabalhadas em sala de aula com esses filmes. Então, de início, eu tinha pensado em fazer com 4 filmes, acabou que eu não consegui, por tempo, eu acabei fazendo só 3. Eu fiz o filme da Mulher Maravilha, o Capitão América, o Primeiro Vingador, e Guerra Civil. Esses 3 filmes. A minha ideia era colocar um quarto, seria um dos X-Men, primeira classe. Acabou não entrando por falta de tempo. Mas aí, enfim, qual era a nossa ideia? Era pegar esses 3 filmes e levantar discussões que esses 3 filmes possibilitam. Eu tinha a possibilidade, cheguei a pensar nisso, de fazer propostas de atividades ou sequências didáticas, coisas que fossem mais práticas mesmo, né? Visivelmente aplicáveis, né? Você tem uma sequência didática, você vai lá e aplica ela. Você tem uma atividade, você vai lá e aplica ela. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando que tinha uma coisa que era prévia a isso, né? Que era discutir os filmes, discutir os super-heróis, discutir que universo é esse, né? Por onde se pode construir, ou seja, uma discussão com o professor, né? Mais do que propor algo ao aluno, se tratava de fazer uma discussão com o professor. Então, eu comecei a pensar que esse guia seria menos um guia com propostas concretas e acabadas, e mais uma discussão entre professores, levantando questões, temas e conteúdos que esses filmes guardam como possibilidade para fazer de discussão na sala de aula.
né? Eu fiquei pensando, lembrando, assim, por exemplo, todo mundo tem livro didático na escola, né? Enfim, pelo menos todas as escolas deveriam ter livro didático. E muitas vezes a gente passa uma atividade do livro didático, né? A gente está lá, explica alguma coisa e para reforçar ou para exercitar aquele conhecimento, a gente passa alguma atividade do livro didático. Mas, na minha parte, eu sempre senti aquela sensação de que não era exatamente isso que eu queria fazer, sabe? Aquela atividade lá não é exatamente a que eu mais gostaria de fazer, ou você acaba recortando, você tira um pedaço, coloca o outro, aí você pula um monte de questão e manda o aluno para aquela outra. Ou seja, a gente está o tempo inteiro, como docente, fazendo esses recortes, né? Essas adaptações, essas colagens de coisas que a gente produz, que colegas nossos produziram, ou que a gente viu em um site, ou que a gente viu em um material como esse que eu estou propondo, ou que a gente viu, enfim, num livro didático, e nós vamos fazendo essas colagens, esses Frankensteins, que são as nossas produções, né, docentes. Porque cada professor vive uma realidade diferente, né? E dentro de uma mesma turma, as realidades vão mudando ao longo do ano. Então, não tem como você achar que uma proposta didática ela vai ser sempre aplicada, bonitinha, do início ao fim, por um professor. Não que você propor esse tipo de atividade fechada seja errado, não é que é errado. Mas é que você sabe que você está propondo, tendo a consciência de que o professor que vai utilizar aquilo vai adaptar também, né? Então, na verdade, pensei que o meu trabalho seria um pouco anterior a isso. Antes de propor ao professor o que fazer, é mostrar ao professor as possibilidades que tinham ali. Então, por exemplo, para dar um exemplo, no filme da Mulher Maravilha, que é o primeiro, eu levanto alguns tópicos de discussão. Então, o primeiro deles, qual é a concepção, ou a visão, a interpretação que aquele filme faz sobre a Primeira Guerra Mundial? Aquele filme tem uma mensagem, ele se passa na Primeira Guerra Mundial. Aquele filme tem uma mensagem sobre a Primeira Guerra Mundial. Essa mensagem ela é semelhante àquela que a gente trabalha nas salas de aula? Ela é semelhante ao conhecimento histórico que a gente produz com os alunos na sala de aula? Ou ela é dissonante? Por quê? Né? Por que aquele filme tem aquela mensagem? O que está por trás daquela mensagem sobre a Primeira Guerra Mundial? Outro tópico. Que conteúdos sobre a Primeira Guerra Mundial, e já pensando no aspecto mais prático mesmo, que conteúdos sobre a Primeira Guerra Mundial que a gente geralmente trabalha no ensino de história, nós podemos conectar com aquilo que a gente vê na tela. Então, coisas como as armas que são utilizadas, as alianças que são construídas, as questões políticas que estão envolvidas dentro da Primeira Guerra Mundial, o problema dos refugiados, o problema das armas químicas, a questão dos mutilados e das sequelas de guerra. Tudo isso você pode abordar a partir do filme, né? Sabendo identificar nas cenas as questões que se conectam com esse conhecimento que é feito na sala de aula, né? A Mulher Maravilha, como o filme, né, como discurso público e político, e a personagem, quando foi criada nos anos 40, tem uma carga importante de discussões sobre o feminismo. Então, de que maneira nós podemos construir, a partir daquele filme, debates acerca da igualdade de gênero, ou da luta contra a opressão de gênero dentro de sala de aula. A atriz do filme, Gal Gadot, que é a atriz principal, a que protagoniza o filme, na personagem da Mulher Maravilha, ela é israelense, como todo israelense, serviu ao exército israelense nos territórios ocupados, e isso gerou toda uma discussão nos países de população árabe ou de maioria muçulmana quando o filme foi lançado. Então, olha só, a gente está falando de um filme que fala sobre a Primeira Guerra, um filme que trata de uma personagem criada nos anos 40, mas que tinha uma ideia sobre feminismo ali dentro da criação desse personagem, mas que, ao mesmo tempo, suscitou em vários países uma discussão sobre a questão palestina. Então, a gente está falando aí de um filme que, se a gente conhece o contexto de produção dele, se a gente conhece os elementos que foram utilizados
para compor esse filme, na forma como ele se apropria da história e a historicidade dos personagens que estão presentes naquele filme, a gente consegue pensar várias discussões. Então, o guia que eu construí, ele é meio que indicando essas questões e fazendo referência às cenas do filme em que você, como professor, pode perceber essas possibilidades, né? E aí, assim, vai acontecendo com os outros dois filmes, né? O filme do Capitão América, que é um filme ambientado na Segunda Guerra Mundial, que ele é muito interessante porque ele cria uma metalinguagem aí bastante curiosa, porque o Capitão América, né, dos anos 40, quando ele é criado criado nos Estados Unidos como quadrinho, ele é criado com o objetivo declarado pelos seus autores de ajudar no debate público americano em torno da guerra, porque os Estados Unidos havia uma discussão em curso sobre se os Estados Unidos deveriam ou não tomar parte numa guerra europeia, mais uma vez, né? Segunda Guerra Mundial. Então, os autores do quadrinho, eles estão entrando naquela arena e dizendo, nós precisamos entrar na guerra, nós precisamos apoiar a Inglaterra, a União Soviética, nós precisamos nos opor ao eixo de forma decisiva. Então, a gente está falando de um personagem que, depois que os Estados Unidos entram na guerra, ele vira um propagandista da guerra. As revistas dos Estados Unidos, as revistas do Capitão América, elas chamavam a população a comprar bônus de guerra, a participar do esforço de guerra, a ficar atenta em relação a sabotadores e quintas colunas, enfim, contribuindo também para a paranoia que a guerra constrói dentro do país. E o filme vai brincar com isso. O filme vai inicialmente, o Capitão América no filme, ele vai ser uma peça de propaganda, ele não vai ser um soldado. Ele vai ser também, da mesma forma que ele foi nos anos 40, ele vai ser no filme uma peça de propaganda. E por aí vai. Você tem várias outras discussões que vão surgindo a partir do Capitão América. E a Guerra Civil, que é o terceiro filme que eu trabalho no guia, ele é a versão fílmica de uma saga em quadrinhos que foi criada em 2006 nos Estados Unidos e que era, na realidade, uma alegoria para a guerra ao terror, né? Você tem ali dentro da saga da Guerra Civil, e isso você percebe também no filme, você tem aquela discussão que surge nos Estados Unidos pós os atentados do 11 de setembro, que é a discussão sobre até onde vai o direito do governo de, em nome da segurança, controlar a vida e a liberdade dos seus cidadãos, começar a eleger alvos prioritários dentro do próprio país para vigilância, para perseguição, enfim. Que, no fundo, se você for olhar do ponto de vista filosófico e da ciência política, é uma discussão que remete às próprias origens do liberalismo, né? Discussões sobre liberdade e segurança, sobre os direitos individuais, enfim. Por aí nós vamos construindo essas possibilidades. Então, o produto, né, para ficar claro para quem está assistindo a gente, o produto que eu elaborei, ele é meio que a transcrição na forma de imagens e texto do que seria uma conversa entre professores dizendo, você viu aquele filme? Olha só aquela cena, fala tal coisa sobre aquela questão que a gente discute na sala de aula. É meio que isso, sabe? A proposta é meio que essa, dentro do produto que a gente acabou construindo, né? Que eu acabei construindo com a orientação do professor Jorge Vitor, lá da UFRJ. Não, para quem gosta da temática, sem dúvida alguma, o seu trabalho tem uma contribuição enorme, assim, muito interessante mesmo. Aquele professor de história que gosta de utilizar filme, eu recomendo muito que dê uma olhada nesse material, que dê uma olhada nesse guia que o professor está propondo. É um guia rico, né, detalhado, como ele falou, é como se fosse realmente ali um bate-papo entre vários professores falando, analisando um filme, né? Olha, isso aqui dá para a gente trabalhar, isso aqui dá para trabalhar assunto tal, isso aqui dá para encaixar em determinado conteúdo, enfim. Então, assim, ele mostra que um filme que aparentemente, né, as pessoas às vezes desprezam, acham que é infantil, que é coisa, né, de criança ou alguma coisa de adolescente, sei lá, e acho que ali quando você, né, tem um olhar mais atento aos filmes, você percebe facilmente que são filmes riquíssimos, assim, bem complexos, que envolvem
muita coisa, dá para tirar muitos elementos de lá, e o detalhe muito importante, né, partindo de algo que os alunos consomem com muita frequência, né, assim, é mais fácil de ter essa identificação também, né. Interessantíssimo. Inclusive, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para quem quiser baixar a dissertação do professor Arthur e dar uma olhada com mais detalhes. Direitinho lá tem um guia, né? Quem quiser pegar esse guia, quiser trabalhar com seus alunos na sala de aula, eu tenho certeza que vai ajudar bastante, sem dúvida alguma. Recomendo muito a leitura mesmo do trabalho do professor Arthur. Não é só porque eu gosto de cinema, não, que eu também gosto muito de cinema, viu, Arthur? Mas é porque, de fato, é um trabalho interessante. Eu acho que a proposta nossa aqui é um pouco essa mesmo, assim, é se deparar com esses trabalhos interessantes e dar visibilidade para que mais professores possam ter contato e utilizar em suas práticas na sala de aula. Porque a correria nossa é grande, às vezes, né? E aí, quando você se depara com um material que já está meio detalhado ali, como você tem que ir apontando caminhos, né, já facilita muito a nossa vida. Eu acho que essa proposta é muito interessante também por isso, né? E boa parte desse material do Prof. História, com quem eu tenho conversado, né? Esses produtos, eles facilitam muito a vida do professor em relação a muitos temas, porque já está Sim. mastigado ali, às vezes, né? Enfim, e ajuda bastante. Muito bom mesmo o trabalho, viu, professor? Está de parabéns aí mais uma vez pela bela dissertação. Valeu, eu Agora, que agradeço. A imagina. gente faz você sabe, a gente faz o trabalho na faculdade, né? Enfim, nossa dissertação, e a gente não sabe até onde ele vai, né? Porque a gente, enfim, nossa possibilidade, o nosso alcance de divulgação individualmente é muito pequeno, na realidade. E, assim, é gratificante saber que tem pessoas que estão tomando conhecimento, estão gostando, estão, assim, se apropriando daquilo que, na realidade, é um fruto da universidade pública. A gente, na universidade pública, a gente cria, constrói conhecimento e é para ele ser difundido mesmo, né? Não é para ficar como um título apenas. Né? Não, sem dúvida. Não, na verdade, eu tive contato com o teu trabalho, assim, para você ver como é curioso, né, isso. Um colega Então, meu que dá aula na escola no interior do Maranhão, ele me falou, cara, tem um cara, Júnior, com um trabalho massa aí, dá uma lida no trabalho dele e tal, talvez vai te interessar. Assim, para você ver não, que, pô, produziu aí no Rio, o teu trabalho, um cara no interior do Maranhão, entendeu? Já teve contato com o teu trabalho, achou interessante, tá usando algumas coisas, inclusive ele disse que e utiliza com os alunos algumas sugestões que você dá lá, e é isso, assim. E a proposta nossa é ampliar um pouco mais isso. Eu não vou bater um papo com esse cara na hora, meu irmão. Eu tenho que olhar esse trabalho, né? E massa, quando eu massa. olhei, eu fiquei encantado, assim. Muito bom. Agora, Arthur, para a gente concluir, né? Pô, a vontade era ficar conversando aqui um bom tempo, assim, entrando em detalhes mais sobre cinemas, mas infelizmente o nosso tempo não permite. Mas É. eu vou querer que você fale agora um pouquinho, para a gente concluir, sobre a sua relação com o Prof. História, né? Se de fato a sua passagem por Prof. História, se ela foi uma relação interessante, foi uma boa experiência, assim, para professores enfim, vão assistir esse vídeo aqui, né? O que você tem a dizer para eles sobre cursar o Prof. História? Sim. Rapaz, como eu falei no início, né, eu caí no Prof. História meio que por oportunidade, né? Concluí o curso, não tinha nada pronto para tentar um mestrado, tinha acabado de começar a dar aula, surgiu a oportunidade, fui, fiz, passei, ótimo, vamos começar o Prof. História. E para mim foi uma oportunidade excelente, porque muitas vezes, eu acho que isso é importante, a gente entra no ritmo da vida docente e a gente acaba caindo naquela perspectiva de que a docência é pura e simplesmente prática. E apesar de ser muito prática, né, a gente sabe que é apenas com a prática que a gente vai verificando o que é possível, não é possível, né, lapidando a nossa forma de ser professor, sem reflexão teórica sobre aquilo que a gente faz, a gente vai tendendo a se tornar menos consciente do que a gente está fazendo dentro de sala de aula. E para mim, começar a refletir um pouco mais sobre o meu trabalho como professor mesmo, eu tive essa oportunidade mesmo dentro do Prof. História. A gente tem várias disciplinas que são muito interessantes para a gente pensar a origem do que é o ensino de história, como o ensino de história foi sendo construído, e a gente também se vê diante da tarefa de pensar
uma proposta, né, para aquilo que a gente está fazendo, mas não é uma proposta pura e simplesmente que a gente tira da cabeça, mas algo que se fundamente, né, algo que a gente consiga fundamentar e sustentar academicamente, né, cientificamente, como uma proposta válida para a prática docente. Então, eu hoje, se eu não tivesse feito o Prof. História, eu me recomendaria fazer o Prof. História, porque eu acho que é uma experiência muito boa enquanto professor, você ter eu acho que você se marca como um profissional mais reflexivo sobre a sua prática, né? E eu acho que todo historiador, eu acho que é um defeito, inclusive, de muitas graduações em história, que a gente acaba perdendo de vista de que, na realidade, a gente está formando professores, né, de história. É isso. Tem um fulaninho que vai acabar não sendo professor de história, vai ficar só fazendo pesquisa e no final vai virar professor universitário. É uma minoria. E mesmo assim, eventualmente vai dar aula, ainda que no ensino superior. Então, seria bom que a graduação em História fosse mais conectada com a prática docente, né? E eu acho que o Prof. História ajuda nesse aspecto também. Então, eu acho que o cara que é professor de História, a pessoa que é professor de História, e muitas vezes, assim, eu não tenho tempo de estudar, me formei há muito tempo, como é que eu vou agora fazer um mestrado, não tem como. Eu acho que o Prof. História é uma alternativa, muitas vezes, para isso também, porque abre a porta para um professor que, muitas vezes, está algum tempo afastado da universidade, para voltar e retomar os estudos, continuar, porque a nossa formação ela é constante, né? Infelizmente, muitas vezes, a gente não tem essa alternativa e essa possibilidade, porque as carreiras docentes não são pensadas para comportar o estudo, né? Infelizmente. Mas a gente sabe que no nosso ofício é esse também. O nosso ofício é estar sempre estudando e se formando, né? Então, eu acho que o Prof. História tem esse valor. Eu sou um entusiasta do Prof. História. Eu gostei bastante de ter passado por essa experiência e recomendo a todos os professores e historiadores que estão por aí em dúvida do que fazer, não não hesitem, se vocês sentirem, né, inclinação por fazer uma pós-graduação, um mestrado, em procurar por história. Acho que é uma ótima alternativa. Arthur, pô, muito bom papo, cara. Aprendi bastante aqui, deu para aguçar um pouquinho aí a curiosidade da turma, para quem quiser aprofundar mais, como eu falei no tema, dar uma conferida no trabalho do professor Arthur, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante da qualidade do que ele está propondo, da inovação também, que é um trabalho, sem dúvida nenhuma, um trabalho inovador, bem interessante. É isso, sim, Arthur. Pô, muitíssimo obrigado, cara, por aceitar bater esse papo. Em nome do canal, em nome da equipe, esse canal Fala Prof. Históricos é um canal dos alunos do Prof. História da Universidade Estadual do Piauí, né? Assim, agradecer até o nosso coordenador, que dá um apoio, uma força enorme para a gente também, o professor Felipe. Aqui nós somos também ainda da primeira turma do Prof. História, então ainda estamos tateando em algumas questões, tá? Algumas Sim, dificuldades que a turma lá atrás passou, é mas está assim. dando certo, assim, tá saindo algo bacana. Mas a proposta é Massa. um pouco essa mesmo, assim, é divulgar mesmo, é um trabalho de divulgação científica, é dar mais visibilidade no YouTube. É como eu sempre digo, assim, não é concorrer, assim, também não é dizer, não, os trabalhos do Prof. História tem que estar no YouTube. Não, eu acho que tem que estar na academia, tem que estar no site lá, mas também tem que estar no YouTube, eu acho que é uma forma de divulgação tanto quanto necessária, né? Porque as pessoas hoje consomem muito esse tipo de material e a gente não se depara com esse tipo de trabalho o tempo inteiro. Essa que é a verdade. Então, muitíssimo obrigado, cara, pela participação. Deixo o espaço aberto aí para você fazer suas considerações finais. Não, eu acho que já falei bastante agradecer, na verdade, vocês pela oportunidade de estar dividindo aí o meu trabalho com vocês. Parabenizar pela iniciativa, acho que é uma ótima forma da gente criar esses intercâmbios, né? O Prof. História ele é um programa nacional, né, no final das contas, e ajuda muito a gente ter esse contato entre egressos e pessoas que ainda estão cursando Prof. História. Acho que é uma excelente iniciativa a de vocês, parabenizar vocês, e estou sempre à disposição para qualquer coisa aí,
Acho que na medida em que a gente faz um trabalho como esse na universidade pública, é mais do que, digamos assim, não deixa de ser uma obrigação estar sempre à disposição para qualquer tipo de esclarecimento, de trabalho, de contribuição que eu possa dar. Valeu. Muitíssimo obrigado, então, Arthur. Valeu.